Oi! Hoje, continuando a comemoração de 5 anos aqui do Mandato de Livros, vou falar a respeito de um certo livrinho muito antigo que eu tenho aqui em mãos, completamente embolorado, mas que me serviu de muito incentivo para começar a gostar de ler, principalmente as pequenas histórias. Eu me refiro aqui à Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros. Olha só o que eu tenho a dizer a respeito. Bom, pessoal, com certeza cada um de nós tem um start inicial de se interessar nessa diversão que é o ato de leitura. Muitas vezes a gente começa essa coisa através de um incentivo ou inspiração dos pais. A mãe ou o pai já tem aquele hábito cotidiano, ou de vez em quando, no fim de semana talvez, mas a gente vê, né? Um ou outro sempre com um livrinho na mão e meio que por osmose a gente, caramba, se eles estão fazendo isso, deve ser interessante, vou fazer também. E aí começa e não para mais. Eu acho que é um dos melhores incentivos, com certeza. Mas tem também a via dos amigos, né? Você conhece um amigo que também tem um hábito de leitura, você meio que para aumentar a amizade, digamos assim, você embarca na coisa, né? Tipo no modismo quase, né? E fica aquela coisa meio de associação de ideias, né? Mas também até é muito frequente, né? Você meio que por causa de um amigo você começa a ler e depois você continua e ele para. E é uma coisa bem frequente mesmo que acontece. Vi muita gente acontecer isso. Enfim, e o pior motivo, acho que é claro para todo mundo, né? Que é aquele incentivo ou, na verdade, obrigação que vem por causa da escola. Seja para você fazer um certo trabalho ou para responder aquelas benditas perguntas que vai cair numa prova, ou seja, no desespero você começa a ler. Mas, apesar do trauma, muitos saem desse desafio gostando realmente de fazer leituras. E no caso, então, eu posso dizer que esse livro aqui meio que se conecta com vários momentos desses 3 motivos iniciais de você começar a gostar de literatura. Na verdade, esse livro aqui, Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros, e tem que frisar o Contos Brasileiros porque tem uma outra publicação também da de Ouro que é sobre crônicas. Bom, eu já gostava desse livro há um tempão antes de talvez adquiri-lo. O que acontecia? Antigamente, quando eu era pequenininho, né, minha mãe, por exemplo, tinha um hábito de fazer palavras cruzadas da editora de Ouro, né, que publicava aquelas revistas Coruja, Desafio, Picolé. Eu comecei com o Picolé, né? Eu via ela respondendo lá as palavras cruzadas diretas, que é a modalidade que tem naquelas revistas, e ficava super curioso. Um dia ela comprou o Picolé, que é aquele modelo mais básico, né? Para criança mesmo, né? Tanto que não são palavras, definições de uma certa palavra que você tem que descobrir e depois escrever. Não. Na maioria dos casos são desenhos, né? Tipo bolo, né? Tem o desenho do bolo lá e você escreve bolo lá nos campos, ou faca, ou qualquer outra coisa. Enfim, depois eu fui evoluindo e gostando. Mas por causa da de Ouro, que tinha lá suas propagandas das publicações que eles também comercializavam, eu comecei a me interessar de curiosidade pela literatura. E claro, eu esbarrava com esse título lá no catálogo frequentemente e sempre quis comprar. Anos depois eu conheci um amigo que a gente começou a ter contato por causa de quadrinhos, especificamente revistas de heróis, super-heróis, né? A gente trocava, um começava a emprestar para o outro um número que o outro não tinha, enfim. Depois de um certo tempo, eu acabei descobrindo que ele gostava também de literatura. Então, ele principalmente me incentivou a ler muitos livros. Claro, no começo, ele emprestava o que ele já possuía, que também eram da de Ouro, né? E depois de um certo tempo, eu comecei a comprar. Eu pegava o catálogo e escolhia mensalmente 1 ou 2 livros. E peguei esse hábito durante mais de ano, com certeza. E, de novo, o livro estava presente. Esse livro aqui, de Antologia Escolar de Ouro. Bom, afinal de contas, acabou que eu nunca comprei, eu acho que esse livro, naquela época que eu colecionava não, comprava mensalmente vários títulos. Mas eu somente adquiri quando, depois, anos depois, eu fui fazer meu curso de eletrônica. Pois é, eu sou técnico em eletrônica, formado, com diploma, aquela coisa toda, né? Diploma que não serve para nada, né? Enfim, por causa lá das aulas de língua portuguesa, eu tive que comprar esta publicação, né? E eu sempre guardei esse livro aqui, eu nunca perdi
porque eu acho que eu sempre tive um contato muito grande por causa das histórias, do incentivo à literatura, mesmo na época que eu parei de ler. Eu fiquei anos, 20 anos talvez, sem ler nada, mas eu nunca esqueci desse livro. Ele sempre ficou guardado por algum motivo, que era exatamente, né, me ajudar a ler. Claro, esse não foi o start inicial, tive outros motivos que eu já acho que eu já contei em algumas outras oportunidades nesses 5 anos aqui do canal, né? Mas esse é interessante porque ele se conecta de várias formas, com certeza. Enfim, lá dentro do curso de eletrônica tivemos que comprar então essa publicação. E aqui na primeira página está cá o meu nome e a definição que eu estava fazendo o curso de eletrônica no ano de 1984 e era da turma T128. Será que alguém daquela turma está vendo esse vídeo aqui? Acho que não, né? Mas enfim, ou seja, eu demarquei aqui meu nome, né? Porque com certeza outras pessoas, outros alunos, colegas de curso estavam também com os seus exemplares e, claro, para não confundir, eu tive que demarcar. Mas aí realmente eu não lembro, eu não consigo, não guardou mesmo na memória se eu comprei antes ou eu comprei para o curso, mas de qualquer forma era o livro que eu sempre queria. Agora, o mais curioso é que depois, quando eu fui fazer o curso superior e aí fiz comunicação social com habilitação em cinema, pois é, eu também posso escrever, né? Sou cineasta. Que pomposo, né? Frescura danada. Enfim, lá dentro do curso de cinema, uma das primeiras coisas que eu fiz em contato com os veteranos do curso foi justamente participar de uma filmagem onde se adaptava um certo conto. E qual que é o conto? Justamente que está presente aqui, um conto do Dalto Trevisan, que é um grande contista brasileiro. Ele tem dezenas de livros publicados e o conto é Uma Vela para Dario. Eu sempre achei esse conto aqui muito interessante e anos depois, quase 9 anos depois, eu acabei participando da filmagem, não só na parte técnica, mas eu estou lá atuando, quer dizer, atuando entre aspas, né? Eu sou um figurante que tem uma fala. Eu sempre lembro, né? Eu falo pois é, da situação que acontece na história, né? Só que eu não acabei não dublando, né? Eu falo, mas não é a minha voz que fala o pois é. Mas eu achei sempre curioso como esse livro, ele foi me acompanhando ao longo da minha fase escolar, né? E servia de incentivo. E claro, eu participei desse projeto sabendo que, caramba, eu gosto muito dessa história, né? É uma história muito simples, né? Aliás, falando nisso, né? Aqui no mês de abril de 2022, quando estamos fazendo aqui 5 anos do Matado de Livros, eu comecei a edição 2022 do projeto Contos do Meio-Dia. E eu já fiz a análise individual de alguns primeiros contos aqui desta publicação. Já fiz 4, acho que se eu não me engano, né? Já vi Noites de Almirante, de Machado de Assis, O Relógio do Hospital, de Graciliano Ramos, O Peru de Natal, de Mário de Andrade e também A Morte da Porta Estandarte, de Aníbal Machado. Pois é, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito dos meus pitacos sobre essas 4 pequenas histórias. E ao longo dos próximos dias, quintas, sextas e sábados aqui de abril, eu vou terminar de fazer todas as resenhas das outras histórias aqui presentes. Vou fechar o livro aqui ainda este mês, justamente porque eu sempre deixei essa publicação para essa data, 5 anos de canal. Pois é, e eu não lembro porque eu conservei tanto esse livro. Eu já fiquei décadas sem fazer leitura de nada, mas eu nunca esqueci aquela coisa inicial de gostar das pequenas histórias. Por isso que um dos grandes projetos aqui do canal é o Contos do Meio-Dia. É por causa desse livrinho, com certeza. Claro, quando eu iniciei o projeto aqui no canal, outro também passou a ser muito importante, que é este daqui, os 100 melhores contos brasileiros do século. Sim, 100 contos sensacionais aqui presentes. Mas tudo começou por causa desse daqui. Aliás, Uma Vela para Dario também está aqui nessa publicação. Pois é, tudo vai se conectando, todos os meus gostos maiores na eletrônica, no cinema, conectado aqui, naquela coisa que eu falei, né? Por causa de amigo a gente começa a fazer leitura, ele me incentivou a comprar livros dessa editora, minha mãe que gostava de Palavras Cruzadas, dessa editora, ou seja, uma salada completa, faz o ciclo e claro, né? Foi comprado esse livro, ou eu já tinha, isso realmente eu não me lembro, né? Por causa do meu curso de eletrônica lá de 1984.
E o livro resiste até hoje. Eu sempre guardei ele com muito carinho. Claro, nunca pensei que um dia eu faria um canal. Claro, a gente nem tinha, né? Eu sou do tempo, pessoal, que não existia nem internet. A internet ainda foi depois. Aliás, a internet, ela começou aqui no Brasil justamente quando eu estava fazendo o curso de cinema, lá pelo ano de 1996. Quando eu fiz esse curso aqui, o curso de eletrônica, os computadores basicamente mal existiam. Não, já existia bastante coisa. O computador que começou a ter com força entre 1980 e 1981, mais ou menos. Por aí, né? Ou seja, mas a parte da literatura sempre esteve presente aqui. E esse livro, com certeza, é um grande incentivo para mim de fazer as leituras. Claro, ele não foi o primeiro, não foi o start inicial. Eu já contei outras histórias, aliás, eu preciso rever alguns vídeos aqui para lembrar se realmente eu já contei todas as histórias. Mas quem sabe no próximo ano eu faço algo parecido ou espere uma data super especial como 10 anos de canal. Eu só esperar tanto, não sei. Mas enfim, o que vale eu também não lembro se eu li todos os contos. Quer dizer, eu tenho certeza, eu não li todos os contos. Sempre quis ter essa publicação, por causa dos motivos que eu já disse em anos anteriores. Depois, ou eu já tinha comprado um pouquinho antes, ou comprei por causa da escola, das aulas de língua portuguesa. Mas o que vale é que mesmo quando eu fiquei num hiato, sem ler nada... Aliás, eu voltei a ler quando estava fazendo também o curso de cinema. Mas eu nunca abandonei esse livro aqui. Todos os outros que eu comprei através da Ediouro, eu dispensei os livros. Eu nem lembro quando foi que eu dispensei. Eu lembro que eu dispensei, por exemplo, muitas revistas em quadrinhos que eu colecionava junto lá com meu amigo, né? Mas os livros em si, eu não lembro o que foi que eu fiz com eles. Mas este resistiu. Só sobrou esse, de toda aquela época, por causa, claro, do meu contato, né? Uma conexão bem afetiva aqui das minhas origens, de gostar de literatura e especificamente de pequenas histórias. Aliás, preciso até dizer, né, que dentro do projeto Contos do Meu Dia, eu não estou fazendo a leitura de todos os contos, porque eu percebi, claro, que eu já havia lido 3 deles. Aliás, acho que todos eles estavam aqui dentro dessa outra publicação, que eu li lá no início do canal, em 2017. Mas depois eu estava fazendo aqui a leitura dos contos, fiz o vídeo, publiquei, e depois de uns dias que eu percebi que eu já havia lido o conto aqui, que é justamente o Peru de Natal, do Mário de Andrade. E adivinha onde ele estava? Estava aqui. Me fugiu da memória que eu já havia lido o livro. E foi curioso porque aqui eu considerei um bom texto, eu dei uma boa nota. Já que anos depois eu achei mais ou menos. É curioso, né? Como um texto, seja um conto, um romance, uma novela, depois que você faz uma segunda leitura com grande espaço temporal, você pode mudar muito de opinião a respeito de como aquele texto envolveu, ou você se envolveu com ele, né? Mas isso é perfeitamente normal. Você pode achar uma coisa sensacional numa certa época e depois desconsiderar, porque você, inclusive, já tinha até esquecido que tinha feito a leitura. Enfim, coisas que acontecem, né? Principalmente, né? Quem lê bastante conto como eu leio, caramba, eu já tenho zilhões de contos lidos, né? É mais fácil lembrar de um romance do que uma história específica, né? Uma pequena historinha, né? Que realmente, às vezes, muitas coisas. Aliás, os comentários que eu sempre faço nas minhas resenhas a respeito dos contos é isso, né? Eu tenho certeza que aquele conto lido, né, não vai durar nem uma semana na minha memória. E realmente acontece muito isso. Enfim, fiz esse vídeo aqui para relembrar exatamente esta preciosidade que eu tenho completamente embolorada. Nunca vou dispensar esse livro, por mais que ele embolore mais ainda. Ele está no estado lastimável. Tem durex aqui na lateral, porque ele começou já a se despedaçar. Ele ficava dentro da minha mochila na minha época lá do curso de eletrônica. Ele ficava sambando para lá e para cá. Mas claro, ele só ficou dentro da mochila durante um ano, né? E como eu disse, eu não li todos os contos. Eu não lembro o que a gente fez, na verdade, com esse livro lá. Se de fato a gente analisava cada uma das histórias ou histórias específicas. Pode ser, por exemplo, que Uma Vela para Dario também eu tenho grande contato porque foi um dos contos destacado para alguma coisa lá nas aulas. Ou talvez um outro que eu costumo lembrar bastante, cadê? Se é que é o do J. Veiga, que é Os Cavalinhos de Platiplanto. É um nome que sempre me vinha à memória também. Não sei se foi feito alguma coisa com esse texto. Enfim,
Não importa, o que vale é que o livro durou até hoje e vai perdurar por muito mais tempo, porque isso aqui, para mim, é uma joia rara. Agora eu quero saber de vocês se vocês possuem também essa conexão com literatura, naqueles primórdios de gostar do ato de ler, se vocês têm algum livro que vocês possam dizer mais ou menos que é parecido com esse daqui, essa conexão que você nunca vai querer perder. Se vocês têm alguma coisa parecida, comentem aqui no vídeo, nos comentários. E agora vamos combinar que na próxima quarta-feira eu vou falar a respeito também de uma outra coisa, a respeito de incentivos também literários. E por enquanto o próximo vídeo do Meiro chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras coisitas que eu fui fazendo ao longo desses 5 anos de canal. E tchau!